Fala galera do C3, estamos aqui hoje com o Daniel Toledo, sócio-diretor da KV Arquitetura, um cara jovem, de ideias muito inovadoras, e nós viemos aqui bater um papo para entender qual foi esse trajeto dele no escritório e como é que ele conseguiu reinventar a história do escritório em tão pouco tempo aí. Fala Dani, tudo bem? Tudo bom, Zagalo? Beleza, primeiro eu quero te agradecer aí por receber a gente do C3, no C3 Talks. Eu que te agradeço, é um enorme prazer te receber aqui no escritório. Fiquei muito feliz quando você me convidou. Espero que a gente possa conversar um pouco sobre essa trajetória de 7 anos de KV e o que a gente também está vislumbrando para o futuro. Muito bom. Você falou em 7 anos, né? A gente estava vendo aqui que você entrou no escritório em 2013. Me conta um pouquinho, eu estava lendo um pouquinho, mas não consegui entender muito bem essa sua trajetória aí. Que você, de engenheiro mecânico, resolveu entrar no escritório de arquitetura. Eu vi que você viu a vaga no LinkedIn. Me conta um pouquinho disso aí. É difícil explicar, né? Nem eu sei explicar direito como que isso daí vai acontecer, mas foi um caso interessante, tentando brevemente, né? Eu me formei na Poli em 2009, engenheiro mecânico, trabalhava na indústria automotiva já e com projetos também de pesquisa lá na Poli. Uhum. Passei 2 anos à frente do desenvolvimento de 2 famílias de ônibus da Volkswagen, logo que eu me formei, e outros projetos de pesquisa e desenvolvimento de produto. Acabou que o setor automotivo ali por 2012, 2011, 12, teve uma crise por conta de mudança de legislação e tudo mais, e acabei indo para a consultoria, né, de desenvolvimento organizacional e gestão da inovação. Passei 1 ano, foi na reestruturação da Infraero, na época da Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, os 14 aeroportos, era uma consultoria da FDTE, a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, que é uma fundação vinculada à Escola Politécnica da USP. Uhum. E quando esse contrato estava chegando ao fim, e aí um dia eu estava lá em Brasília, entrei no LinkedIn e falei, bem, agora eu preciso começar a procurar, vai terminar esse contrato aqui, eu preciso achar o próximo passo, né? E aí achei lá Königsberger Vanuc, arquitetura, e tinha um texto bacana, falei, pô, deve ser legal, né? Deixa eu clicar aqui, cliquei, era uma posição para ser um analista dentro do time de gestão de mudança. Então eu estou percebendo que a coisa do engenheiro mecânico já tinha ficado para trás um pouco na Volkswagen, você já estava participando de um cargo de gestão e transformação. Na verdade, para mim foi o trabalho em desenvolvimento de produto foi um trabalho relativamente frustrante. Né? Porque justamente a gente conseguiu introduzir metodologias, né, muito modernas naquela época, né, como otimização computacional e, né, várias competências dentro de simulação computacional. Foi um baita case, né, o desenvolvimento, principalmente junto à Volkswagen, mas acabei vendo que dentro da indústria, em geral, a indústria era pouco inovadora. Os ambientes das equipes de projeto dentro da indústria eram de baixo nível tecnológico, no sentido, não tinham as últimas tecnologias, né, não estavam reinventando suas metodologias. Uhum. E aí por isso que eu falei, bem, acho que é porque as empresas têm necessidade de melhorar a sua organização e seus processos de inovação. Aí por isso que eu parei de projetar e fui trabalhar com consultoria. Sim. Né? Mas quando surgiu essa questão da Infraero, aí eu descobri um mundo completamente novo. Eu tive algumas sortes na minha curta trajetória, né? De ter encontrado gente muito boa para trabalhar junto. Né? E aí lá eu conheci o diretor desse projeto, que era o Arthur Rodrigues, que era um cara formidável de gestão, né? Tinha trabalhado em grandes reestruturações de empresa. E aí isso que me chamou daí sim para uma gestão mais pura, vamos pensar dessa forma. Né, de como a empresa pode ser mais relevante ao longo do tempo, né?
E aí você chegou, então, você está dizendo, você chegou no escritório com o objetivo de fazer um processo de gestão e mudança de processos, e nesse desenvolvimento, no meio do caminho, a gente percebe que você tem hoje a missão de tirar o foco central do Jean e do Jorge, que eles não sejam os principais caras que cuidam do dia a dia, e criou um processo profissionalizado aí, de forma que mantenha o DNA dos sócios, mas que consiga a empresa andar sozinha, com processos mais evoluídos, mais autônomos. Quando a gente começou a repensar o futuro, né, e de certa forma pensar qual que é o propósito, né, o escritório está fazendo esse ano 49 anos. Né? Então, ali em 2013, a gente estava nos 42 e o Jorge e o Gianfranco estavam pensando, bem, qual que é esse futuro? Né? Tem algumas alternativas de um escritório. Ele pode encerrar na primeira geração, ele pode continuar dentro com os profissionais que conduziam ele, ou ele podia também reduzir a sua atuação de certa forma. Então tinha muitas opções estratégicas em cima da mesa. A gente avaliou todas elas, e a escolha foi por fazer o escritório continuar. Foi pela continuidade por uma segunda geração, vamos chamar assim. Mas o que ficou bem claro para a gente é que não dava para fazer a KV continuar, né? Sendo um escritório que tem a relevância que tinha naquele momento, apenas transformando ele por pessoas. Não dava para a gente encontrar um novo Gianfranco e um novo Jorge. Com certeza não. Né? Então a alternativa que a gente escolheu foi, vamos fazer uma organização que tem vários talentos, que brilham, que tem protagonismo, várias competências distintas. Vamos fazer essa organização substituir, de certa forma, o Jorge e o Gianfranco. Ou seja, é uma transição de pessoas por uma organização que ela, né, se promove gera o valor para o cliente. Agora, me conta um pouquinho quais foram, fundamentalmente, os principais processos que você implementou e que você acredita que fizeram a diferença nesses 7 anos e que, obviamente, está na cara, todo mundo percebe hoje, que teve um sucesso, porque o escritório realmente se reinventou e está hoje totalmente tecnológico. Me conta um pouquinho quais foram os principais pontos que você acredita que você implementou e que conseguiram fazer essa transformação. Eu acho que o primeiro deles foi uma disciplina de gestão que começou pelo planejamento estratégico, né, pelo repensar o propósito. A gente gastou quase um ano repensando a visão e montando o plano estratégico de mais 6 anos. Depois teve uma mudança organizacional muito importante. E acho que a coisa mais importante dessa mudança organizacional foi de fazer com que muito mais gente fizesse parte desse novo futuro e tivesse atuação e protagonismo por fazer a organização se transformar. Depois teve uma questão de gestão também do lado financeiro, de orçamento. Eu converso com escritórios no país todo e falo muito disso, da importância de os escritórios terem orçamentos e planejamentos plurianuais, né? Que foi a forma que a gente conseguiu sair em 2012, 2013, a gente investia 0,7% do nosso faturamento em inovação e hoje a gente investe 5%. Né? Só que a gente conseguiu isso no contexto de uma boa gestão orçamentária, uma boa gestão de custo, né? Reduzir os custos indiretos, né? Conseguir alocar mais recursos justamente para a inovação, para a capacitação das pessoas. Então, eu acho que esse é o tripé de planejamento, cultura e gestão financeira, né, para permitir com que tudo isso daí fosse implementado. Né? Legal. E hoje vocês são um escritório que trabalham 100% BIM. Acho que pouquíssimos escritórios no Brasil hoje têm essa metodologia. E queria que você me explicasse um pouco aonde todo mundo sai ganhando, o que o escritório de arquitetura sai ganhando sendo 100% BIM. E o que o seu cliente também ganha, tanto em performance ou financeiro, quais são os ganhos para os dois lados, sendo 100% BIM? Olha, a primeira questão é que o jeito de trabalhar
no escritório. Vou falar primeiro de como é dentro do escritório. Sim. Né? O jeito que a gente trabalha se transforma de uma maneira muito positiva. Porque ele potencializa a colaboração, ele melhora a comunicação do projeto. Né? Hoje a gente consegue fazer num fluxo super integrado todas essas tarefas. Entendi. Né? Então a gente consegue fazer um conceito inteiro que, antes de entregar para o cliente, se alguém falar, putz, por que a gente não muda isso no projeto, muda e muda tudo, muda a apresentação. Tudo de uma só vez. Tudo de uma só vez. Então isso é muito rico. Claro, quando a gente vai para um projeto executivo, a mudança já não é mais tão simples como é num conceito que a gente está esquematicamente desenvolvendo o projeto. Claro que muitas mudanças que vão ser feitas lá em executivo também são onerosas e custosas para incorporar o projeto. Mas essencialmente a gente também para de ter a tarefa de, olha, será que o corte está consistente com a planta? Né? Será que essa elevação está consistente com a fachada? Está tudo então, dentro da mesma plataforma. Esse trabalho, e a plataforma dá muito mais consistência. E o que a gente notou? Ela permite que a gente gaste mais tempo pensando o projeto, pensando Fantástico. O espaço. Tem uma outra coisa que para a equipe é transformador. As pessoas poderem fazer parte de uma transformação de um paradigma tecnológico que é mais, eu acho que até mais importante do que o que mudou no CAD. Sim. E quando a gente adotou o CAD lá na década de 90, a gente não mudou o processo de trabalho. Entendi. A gente mudou a ferramenta de trabalho. Tá. Mas quando a gente adotou o BIM, a gente mudou o processo de trabalho. A metodologia. O jeito que a gente trabalha é diferente. Com isso, a organização mudou e a gente mudou primeiro a organização. Então hoje o escritório não tem departamentos vinculados ao ciclo de vida do projeto. A gente tem 2 grandes times, um time de design que trabalha da definição de análise de um dado terreno e do programa de necessidades até o estudo preliminar conceitual, e um time de projeto que trabalha do estudo preliminar conceitual até o projeto executivo liberado para a obra e depois assistência técnica de obra. No nosso caso só teve benefício, porque a gente não mudou o preço. Nossa política, a gente tomou uma decisão que era, a gente tem que ir para o BIM, senão a gente vai morrer. Certo. Fez parte do processo de renovação do escritório. E vai chegar um dia que o cliente vai pedir o BIM e ele não vai nos dar tempo para a gente aprender. Sim. Ele vai querer hoje. E demora para aprender, e demora pra caramba para aprender. A gente já está quase 2 anos e meio, né? Tem 1 ano que a gente é 100% BIM e a gente ainda está aprendendo um monte. Claro. Né? Então, imagina o cliente, só que hoje a gente está vendo os clientes pedirem e usarem. Né? A gente está vendo esse 2020, fim de 2019, um contexto muito diferente da adoção do BIM na indústria, né? Do que a gente tinha em 17 e 18. Então, e para o cliente tem muito benefício. Para o cliente, ele tem projetos mais completos, mais consistentes, gera menos problema de obra. A gente não nota, quando a gente usa no ciclo de vida inteiro do projeto, a gente não nota alterações de prazo. Né? Então, eu falo, se a gente usar do jeito correto, tem benefício para todo mundo. Certo. Se a gente usar do jeito errado, vai ser malefício para todo mundo. Como tudo na vida, né, Dani? Esse novo núcleo do C3 tem como missão justamente essa, né? Conseguir transformar o mercado num mercado mais tecnológico, num mercado mais de alta performance, num mercado que realmente comece a executar coisas que fogem hoje daquela coisa de estar dentro do canteiro, de construir uma obra, de construir a indústria dentro da obra e não fazer a indústria trabalhar para a obra. A gente tem essa ambição e essa missão dentro do núcleo de conteúdo. Em muitas das nossas reuniões, a gente debateu de que, nossa, a gente tem uma ambição e essa nossa ambição, ela é árdua, ela é muito difícil, ela passa por muitos paradigmas. E recentemente a gente viu aí, saiu uma matéria super bacana sobre a Tec Verde, né? Aquela construtora, que já está nessa fase, né? Já colocou uma obra totalmente limpa, está construindo casas em 7 dias com 4 funcionários, está construindo prédios em 15 dias com 15 funcionários. Então, como é que você enxerga? Tudo bem, a Tec Verde nasceu com este DNA. O que eu digo um pouco, né, é que as empresas do mercado atual, ou elas vão radicalmente entrar para esse mundo, ou elas vão ser engolidas pelas empresas do perfil da Tec Verde, porque eu enxergo que não existe mais espaço
para o modelo construtivo atual? Olha, bem, primeiro que a Tec Verde e o Caio lá faz um trabalho formidável, né? E é engraçado a gente pensar que eles estão há 10 anos fazendo isso, né? Exatamente. Mas a gente esquece, a gente vê as startups, vê elas começando a... Acha que foi ontem, né? Foi ontem, veio do nada, eles estão há 10 anos trabalhando nisso. E eu acho que a gente vai passar por uma grande... A gente está agora explorando grandes mudanças, e achar alguns segmentos dessas mudanças já são dadas, né? Na habitação popular, na habitação de baixo custo, né? Inclusive uma necessidade para a gente lidar com um déficit habitacional gigante. Outras talvez sejam um pouco mais lentas. Acho que a industrialização vai vir para todas em diferentes níveis de intensidade, né? Então, talvez no edifício AAA, hoje a gente já usa muito industrializado no edifício AAA comercial. Também sistemas unificados de fachada, você já tem sistemas, muitas vezes, vários outros tipos de sistema, como drywall, etc., que já são avanços, né? Muitas vezes você tinha, pelo menos no último ciclo econômico, várias indústrias de banheiro pronto, coisas do tipo. Sem dúvida a gente vai passar por essa transformação. A grande pergunta é como que um escritório de projeto vai fazer parte dessa transformação. Sim, sem querer entrar na intimidade do sucesso de vocês, mas estar vivo, como você mesmo disse, depois de tanto tempo, né, entregando mais de 1000 projetos que vocês já entregaram. Conta um pouquinho qual que é a fórmula de sucesso de comunicação. Agora, dando uma dica aí para os novos escritórios que estão surgindo, qual que é o modelo de publicidade, vamos chamar de publicidade, mas como vocês adotam a estratégia para aquisição de novos clientes? E hoje, com um escritório do tamanho que vocês são, eu acho que vocês têm a capacidade de escolher o que nicho vocês vão atacar. Então me conta um pouquinho sobre isso. Quais são as ferramentas de aquisição de clientes e qual é o nicho hoje que vocês realmente estão muito focados? Bem, a gente não é tão bom de comunicação assim como você introduziu, né? Acho que hoje a gente é muito melhor. Mas se a gente olhar nesses 49 anos, acho que isso é uma das fórmulas. O escritório sempre pôs mais energia em ser do que se comunicar de como ele acha que ele é. Uhum. Então acho que teve muito mais energia da gente, e a gente também fez isso no próprio KV 2020, como que a gente transforma a nossa organização. Qual é o projeto que a gente está fazendo? Sim. O projeto tem qualidade? Qual o serviço que a gente está dando para o cliente? A gente pode melhorar esse serviço? Né? Os nossos entregáveis, a gente está capacitado tecnicamente com o que tem de mais avançado em tecnologia e ao mesmo tempo em normas e requisitos, né? Então esse foi muito pela reputação. O escritório, a história dele parece que é um monte de acasos acontecendo, né? Começa do Terra Brasil, começa na verdade com agência bancária, né? O escritório da década de 80 fazia agência bancária assim de monte no Brasil inteiro, né? Lindíssimas. E da agência bancária surgiu o primeiro edifício de escritório, né? Um dos primeiros, né? Que era ali na Vila Angélica, em cima da agência bancária. Então, o cliente levou a gente. Eu acho que a fórmula é relações muito longas. A gente tem cliente que é cliente ativo do escritório há mais de 30 anos. Né? E esse pensamento que é mais importante do que a gente ganhar um novo cliente é a gente manter os clientes que a gente tem. Então, eu diria, essa primeira coisa foi sempre essa visão por reputação. É o velho e antigo boca a boca, né? O boca a boca. Felipe Kotler já falaria isso. A melhor propaganda é um cliente satisfeito, né? E o Gianfranco fala muito disso daí, como ele faz uma brincadeira, que é, desde o dia que eu entrei, ele fala isso daí, ele fala, pô, é que nem encanador que você chama na sua casa. Você quer que ele faça um serviço pelo preço justo, rápido, limpo, né? Que funcione, que você não tenha que ligar para ele de novo para vir corrigir, né? Então, todo prestador de serviço, seja uma atividade intensiva em conhecimento como a nossa, seja o serviço de instalar um equipamento na casa de alguém, todo serviço tem que ter essa coisa, né? Ele tem que ser simples, ele tem que ser bom para quem está utilizando, fácil, né? Então, acho que pensar nessa experiência de quem contrata a gente é importante. E tem um terceiro elemento, né, junto com essa visão de recorrência, né? Que é aí sim uma visão de tipo, onde a gente
uma abertura para a gente fazer coisas novas. Né? O escritório não começou fazendo escritório, edifícios de escritório, edifícios corporativos. O escritório não começou fazendo edifícios de uso misto, o escritório não começou fazendo edifícios residenciais, né? Mas fez tudo isso ao longo do tempo e faz. Então hoje a gente é muito mais diverso, respondendo ao que você me perguntou sobre quais são os nichos. Acho que a gente quer fazer coisa boa. Muito bem, Dani. Eu acho que assim, tem assunto para a gente conversar aqui mais de horas, mas infelizmente o nosso projeto tem um tempo curto de entrevista. Quero te agradecer por esses momentos aí que você dedicou para nós e mais uma vez te dar os parabéns por essa reinvenção que você teve, por toda essa história, pela capacidade que você teve de colocar o escritório de novo no topo da pirâmide dos escritórios, e mandar um beijo enorme pro Jean e pro Jorge, que são meus queridos, que Jean não me escute, mas ele me viu nascer quando eu trabalhava na indústria da minha família e tudo mais, então eu tenho muito carinho pelo escritório de vocês, e agora você fazendo parte da família do C3, por você também. Eu tenho que agradecer muito, eu participo do C3, tento participar em todos os eventos, né? Tem sido uma experiência tremenda, aproveito para deixar o convite, né? Para as empresas do setor participarem do C3, porque tem sido um ótimo ambiente não só de relacionamento, mas de troca de conhecimento, de práticas, né? Parabenizar a criação de 2019 das atividades de conteúdo. Perfeito. Né? Obrigado. E aí só queria encerrar agradecendo, na verdade, ao Jorge e Gianfranco, que eles que quiseram fazer o escritório passar por isso. Apostaram nessa transformação, né? E também agradecer ao time que a gente tem aqui dentro, que é um time formidável e que eles que fizeram isso daqui acontecer. Como você disse, sem eles nada disso teria acontecido. Eu fui um ajudante e eles que fizeram e colocaram tudo isso daí em prática e colocam todo dia, né? Projetos super bacanas por aí. É isso aí, um grande líder. Obrigado, Dani. Obrigado. Valeu, abraço. Um abraço.